Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? Sabe, estamos chegando aí, né, uma leitura bem conhecida, não tem nenhuma novidade nessa leitura. Oi, Lázara, boa noite, paz e bem. Li sua mensagem, fiquei sabendo que a cirurgia correu bem, que bom. Fiquei muito contente. Essa leitura ela é muito conhecida, mas a gente vai poder fazer uma relação com a leitura de ontem, né? Eu acho que a gente pode aproveitar às vezes isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que é importante a gente trabalhar, né? Como amanhã nós temos uma leitura muito significativa, né? Uma leitura que realmente eu acho que é importante a gente ter na cabeça, né? E aí a gente podia, assim vamos dizer, aproveitar essa reflexão. Então vamos aproveitar, vamos juntar a reflexão de ontem, um pedaço da reflexão de ontem, com a reflexão de hoje, até porque a passagem que nós estamos falando aqui acontece um pouco depois, né? A reflexão de ontem encaixa com essa reflexão de hoje, as leituras se encaixam, elas são num contínuo, né? Então acho que é importante que a gente pegue e faça também um contínuo para a gente, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, e que isso tem uma implicação também na vida da gente, né? Amanhã é domingo a gente faz o encontro às 15h30, né? Então é só a gente esperar mais um pouquinho para fazer esse encontro às 15h30, né? Porque eu acho que é importante isso, né? Então vamos esperar mais um pouquinho para que a gente possa aproveitar bem isso, né? Para que a gente possa absorver essa coisa também, né? Entrou mais alguém? Robert. Boa noite, Robert, paz e bem. Daqui a pouquinho a gente vai começar, já separei aqui a leitura. Robert, não, é a Roberta. É a Roberta. Ô, Roberta, boa noite. Paz e bem. Agora que eu vi, né? Vamos dar mais daqui a pouco, tá? E é interessante porque a gente vai fazer um encadeado com a reflexão de ontem, né? Então daqui a pouco a gente começa com esse encadeado. E eu acho que é uma reflexão interessante, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-se Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre,
é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem a montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: antes vem Elias, tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação. Essa leitura é muito interessante, porque no Evangelho de Marcos, ela é o capítulo 9, versículo 2 a 13. E a leitura de ontem, onde Jesus falava: quem quiser me seguir, quem quiser vir comigo, toma sua cruz e me segue. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, terá a vida eterna. Esse Evangelho de ontem acaba no capítulo 9, versículo 1. Então, nós estamos aqui com o versículo 2, ou seja, nós estamos com um texto que é exatamente a continuação da reflexão de ontem. E na reflexão de ontem eu coloquei que seguir Jesus às vezes é difícil, às vezes custa caro, às vezes pode nos levar a situações muito difíceis. E agora a gente está vendo o episódio da transfiguração, né? Marcos, como sempre, chama os 3, né? Pedro, Tiago e João, que são no Evangelho de Marcos os 3 primeiros a serem chamados, né? Há uma questão, porque no Evangelho de João, André é chamado primeiro que Pedro. No Evangelho de Mateus, Pedro e André são chamados juntos, mas Marcos traz essa ordem: Pedro, João e Tiago. E Pedro, Tiago e João são, vamos dizer, os 3 que seriam os mais comumente chamados para casos à parte por Jesus, né? Então, ele chama esses que hoje o pessoal chamaria da diretoria, né? E mostra a eles uma revelação. Mostra a eles a glória que aguarda, né, aqueles que seguem Jesus. Observa que aqui é muito interessante, porque Jesus havia acabado de falar uma palavra muito dura. E logo em seguida, Jesus dá um aceno de esperança. Sabe, pessoal, a gente também deve pensar um pouco assim. A gente deve se dar o direito de alguns tempos, de alguns momentos, de algumas situações de relaxar, de se acalmar, de recarregar, de reesperançar. Sabe, às vezes a gente fica com situações muito difíceis na caminhada, né? Assim,
quem já teve, quem está principalmente nas fronteiras da fé, né? Quem está lá, porque quando você fica dentro da igreja lá, é uma atividade super importante, mas dificilmente você pega uma situação incômoda, uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação que seja realmente custosa. Então, como dificilmente você pega isso, você não tem muitos problemas. Mas quando você sai, quando você começa a cuidar de outras áreas, né? Então, quando você começa, por exemplo, numa pastoral da família, ver os casos complicados numa família, quando você está numa pastoral de jovens, de adolescentes, um encontro de jovens, um encontro de adolescentes, e você vê as situações difíceis de uma adolescente, de um jovem, um encontro de casais, ou a pastoral carcerária, a pastoral das favelas, uma série de pastorais, você às vezes se pega em situações muito difíceis. E às vezes muito custosas, e às vezes muito doloridas, mas que você consegue resolver. E eu sempre recomendo a pessoa, agora dá uma relaxada, dá um tempinho. Não, Bernardo, mas tem isso? Não, não. Dá um tempinho para você. Né? Sai esse fim de semana, dá uma volta. Né? Eu já fiz isso algumas vezes com algumas pessoas. Algumas pessoas já fiz isso. Pessoal, não, isso faz o seguinte, vamos sair sábado, vamos dar um pulo em Petrópolis, em Teresópolis, né? Vamos ali em Araruama, vamos sair um pouco. Né? Porque qual é a lógica disso? É o momento de você ter um tempo para si, um tempo para você relaxar. Às vezes, sabe, você passou por uma situação muito tensa na sua pastoral, dá uns 2 fins de semana de sossego para você. É importante, pessoal, até para você se recarregar, você se recuperar, para você poder ver que também não é esse desespero todo. Meio que foi isso que aconteceu aqui. Olha, vocês três aí, como eu falei, muito pesado, vamos ver o que vai ser no futuro. E aqui, para o judeu, ver Elias, que é um dos maiores profetas, talvez o maior de todos, e ver Moisés, que é aquele que trouxe a lei, ver a lei e os profetas conversando com Jesus, era um signo muito forte, era um sinal de absoluta vitória. Mas é muito gozado, porque o Evangelho também nos chama a atenção. E nos chama a atenção para uma coisa que o Papa Francisco tem pedido desde o início, praticamente, do seu pontificado, que já na primeira encíclica que ele escreve, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele toca nessa ferida. E é muito interessante, porque quando saiu a encíclica, a maior parte das pessoas ficou vendo um monte de outras coisas, mas fugiu daquela colocação, porque ela é uma colocação incômoda, até para nós. Qual é a colocação incômoda? Vocês veem que Pedro era um homem muito claro, muito prático, quase pragmático. Vira e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou fazer 3 tendas aqui, porque esse lugar tá bom pra caramba. Eu, André, Tiago e João não merecemos tenda não, a gente dorme no relento mesmo, mas vocês 3, vocês merecem uma tenda, fica por aqui. Quase assim como dizendo, vou fazer a tenda para vocês ficarem aqui, porque aqui vai ser muito bom para mim. Né? E sabe, eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Todo mundo, depois de um momento difícil na vida, quando encontra uma situação mais fácil, mais tranquila, mais agradável, quer ficar ali. Né? Quer parar e ficar ali. Quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes eu vi pessoas passarem por isso? Nossa Senhora, se eu for contar, é uma multidão de vezes.
E aí é aquela lógica do... Tem uma lógica bastante razoável, né? Pedro, eu digo que Pedro é um alento para a gente nesse aspecto, porque ele tem tudo que a gente tem, né? De vez em quando a gente perde a paciência, ele também perdeu. De vez em quando a gente perde a estribeira, fica violento, ele também ficou. De vez em quando a gente quer uma coisa muito fantástica, ele também queria. De vez em quando a nossa fé fraqueja e a gente quase morre afogado, como ele, né? E de vez em quando a gente quer ficar no bem bom, ainda mais depois que tomou uma chamada pesada como ontem, né? Toma a tua cruz e segue-me. É totalmente normal isso. E eu acho que, de certa forma, todos devemos fazer. Todos após um momento difícil na vida, um momento custoso, um momento sacrificante, nós devemos dar um tempo para a gente. Não está errado isso, tá? De vez em quando eu vejo alguém, fulano quando estava com a mãe doente vinha aqui, agora a mãe morreu, ele está 3 semanas sem vir, por que ele agora não vem? Poxa, pessoal, acabou de perder a mãe, dá um tempo para ele, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa maravilhosa, perdeu o pai, ficou 1 ano e meio sem vir à igreja. Hoje em dia voltou e está muito bem. E de vez em quando alguém, Bernardo, o diácono, alguns me chamam de diácono, outros me chamam de Bernardo, sinceramente, como quiser me chamar, tá bom. Você não acha absurdo que essa pessoa não venha? Eu não. Dá o tempo que essa pessoa precisa. Ela vai voltar. A pessoa vai voltar. A gente tem que dar um tempo. Ela precisa desse tempo. Como Jesus identificou que eles precisavam desse tempo. Mas Jesus também nos ensinou uma coisa muito interessante, né? Quando as pessoas começaram a se acomodar, tivemos uma epifania, uma fala de Deus. Deus, Bernardo, Deus Pai estava presente. Essa nuvem é Deus Pai, né? Esse é meu filho amado. Ouvi o que ele diz. É muito interessante porque no batismo de Jesus também há uma manifestação dizendo exatamente isso. Este é meu filho amado, né? E aqui é interessante porque logo após essa manifestação eles descem o monte. E por que isso é importante? Porque é preciso descer o monte. Algumas pessoas passam por uma situação difícil, uma situação pesada, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, precisam de um tempo. Então elas vão para o monte, ficar lá, tranquilos, bem com Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João, relaxa, dá um tempo, é normal. Algumas pessoas querem viver no monte, né? Como Pedro, muito bom estar aqui, vou fazer umas tendas, né? E algumas pessoas nunca sequer saíram do monte, elas querem ficar no monte, querem nascer no monte, ficar no monte e viver uma religiosidade que eu chamo de desencarnada, uma religiosidade totalmente à margem da sociedade, né? Entrou alguém, não sei quem entrou agora, Leonardo Caldas. Ô Leonardo, paz e bem, boa noite. Sabe, então existe isso, existe a pessoa que passou por um problema, está no monte, tranquilo, recuperando. Teve algumas pessoas que não querem sair do monte, querem ficar no bem bom, como Pedro. Tem algumas pessoas que nasceram no monte e querem permanecer no monte, mas que todo mundo mais se dane porque eu estou bem. Eu não estou dizendo que há aqui uma maldade nessas pessoas, né?
Estou dizendo que é uma visão, uma forma de pensar a igreja. Eu estou na igreja, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou tranquila, então está tudo certo, deixa assim. Ah, mas tem pessoas precisando, não, mas isso aí eu vou deixar para os missionários. E isso eu vou deixar para os catequistas. E isso eu vou deixar para os ministros da comunhão. E aquilo outro. Não, isso aí é para fazer oração, ficar diante do Santíssimo, aparecer na televisão. Ah, isso eu vou participar. Não é que isso não seja bom, não é que isso não seja agradável, e que algumas pessoas talvez não tenham muito mais o que fazer. Mas nós temos que lá no fundo descer do monte. Como Jesus fez, olha, pessoal, tá bom, beleza, já viram, legal, vamos descer, vamos voltar para a realidade. Vamos largar essa religião desencarnada, essa religião solta, essa religião parada dentro do templo, essa religião que não vê o sofrimento do irmão e da irmã. Chegou mais alguém. Comunidade Anglicana Porto Velho. Oh, meu Deus, que visita ilustre, paz e bem! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que felicidade ver a comunidade anglicana. Tá? A comunidade anglicana, se vocês quiserem, a gente está falando sobre a transfiguração. E eu estou falando aqui da importância de descer do monte, ou seja, de sair daquele lugar tranquilo, daquele lugar agradável e ir ao mundo. Sabe, Jesus pede isso, a última coisa que Jesus fala aos seus apóstolos é: ide pelo mundo inteiro, levai a boa nova a toda criatura. E sabe, quando você leva a nova, não, filho, não tem que agradecer não, comunidade anglicana, vocês são sempre bem-vindos. Um dia, se quiserem, inclusive, a gente divide a live juntos, tá? Eu estou no finalzinho, mas acho que é importante a gente pegar esse detalhe, porque a live termina por volta das 8 horas. Mas no dia que vocês quiserem participar, estamos juntos, tá? Sabe, pessoal, é muito importante a gente ver que Jesus fala: ide, levai a boa nova a toda criatura. E para levar a boa nova, as pessoas precisam ler. Então nós temos que investir na educação. As pessoas precisam ter a tranquilidade de viver uma vida em família, em paz. Então elas precisam ter teto. Elas precisam ter forças para ir ao encontro de Jesus. Elas precisam ter comida. É necessário que elas tenham saúde. Então nós temos que ter políticas públicas que levem à saúde. É necessário ter cultura. Meu Deus, se você ouve uma música bonita, se você vê uma peça bem feita, um filme, um livro bem escrito, você se aproxima de Deus, Bernardo. Por quê? Porque Deus é a beleza absoluta. E toda vez que você vê a beleza, você se aproxima de Deus. Toda vez que você ouve a beleza, você se aproxima de Deus. Sabe, é maravilhoso você pensar que naquele momento de glória, Jesus vira e fala assim: ô Valdinei, meu querido amado diácono, paz e bem. Sabe, é maravilhoso você ver Jesus falando assim: pessoal, vocês já viram a glória, agora vamos voltar, porque a gente tem que ir ao encontro das pessoas. A gente tem que levar a boa nova às pessoas, a gente tem que instruir as pessoas, né? A gente tem que, como diz o lema da atual campanha da fraternidade, que é um versículo dos Provérbios, né? Fala com sabedoria e educa com amor. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir ao mundo para isso. Para mostrar a sabedoria de Deus, para mostrar a justiça de Deus, para mostrar que Deus se preocupa com cada um e cada uma. É por isso que a gente precisa descer do monte. Que a gente tem que, sim, no momento de dor, de aflição, de angústia, dar um tempo. Dá um tempo. Se refaz. Se restaura.
Enche o tanque de esperança, enche o tanque daquela força que é Jesus que te dá, se nutre da alegria do Evangelho e desce do monte. Desce do monte porque seu irmão, sua irmã precisa de ti. Desce do monte porque você precisa se encontrar com seu irmão, com a sua irmã e cuidar deles. Porque no fim, quando você cuida deles, você está cuidando do próprio Jesus. E sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Essa foi a minha reflexão de hoje, né? Consegui terminar antes das 20 horas, né? A live de segunda a sábado começa às 19h30, termina às 20 horas. Às vezes eu passo um pouquinho das 20, né? Mas eu tento fazer só meia horinha de live, tá? Para dar tempo das pessoas aproveitarem, né? Hoje eu tive a felicidade de ver meu irmão diácono Valdinei, querido amigo, pessoa de minha grande estima. E sabe, Valdinei, você talvez não esteja vendo, né? Estamos até recebendo um amém agora, da comunidade anglicana Porto Velho. Eu fiquei muito contente, né? Porque quem acompanha as minhas lives sabe que eu falo daqueles que seguem Jesus, né? É claro que eu tenho o meu viés católico, então falo muito do Papa, das coisas da Igreja Católica, mas eu não falo só para os católicos. E estar hoje aqui com a comunidade anglicana me deixou muito feliz, porque eu vi irmãos que seguem Jesus. E se algum dia eles quiserem me dar a honra, a felicidade de dividirem uma live comigo, a gente parte a tela, faz uma live juntos, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser muito interessante, acho que vai ser muito útil para todos nós, né? Porque a verdadeira religião, na verdade, Tiago falou isso essa semana, né? A verdadeira religião é uma religião encarnada. É de socorrer a viúva e os órfãos, que eram os mais frágeis na sociedade da época de Jesus, nas suas necessidades, e não deixar se contaminar com o mundo. Claro, entendemos, juntos, isso mesmo, em comunhão maravilhosa, é isso mesmo, sabe? Já tive várias situações de fazer ações juntos com irmãos, né? Até com vários anglicanos, e sempre tive muito prazer. Então, assim, fico muito feliz de vocês estarem aqui, né? E fico muito feliz de ter visto o Valdinei hoje, Roberta, Leonardo, Lázara, né? Pessoas que têm me acompanhado aí nessa caminhada, né? Amanhã, pessoal, eu tenho culto às 18 horas. Então, amanhã é o único dia que eu faço a live às 15h30. Todos os outros dias às 19h30, tá? Vou me despedir de vocês deixando a minha bênção, né? Deixando a minha bênção e pedindo a intercessão de uma pessoa que eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver com essa realidade. Inclusive, ele falava sobre o problema da fé desencarnada. A fé que não era vivida também na sociedade, né? Que é o arcebispo de São Salvador, Dom Oscar Romero, que foi morto. Deus te abençoe abundantemente. Obrigado, Valdinei. Que foi morto por uma ditadura sanguinária. E ele foi morto no momento que ele partia e consagrava o pão, como os apóstolos faziam, como os anciãos antigos faziam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Que tenham ânimo para descer no monte na hora adequada. E que Jesus sempre esteja com vocês. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã, 15h30. Olha, a live de amanhã vai ser muito interessante. Se puder, assista, tá? Beijos e bênçãos. Até amanhã.
Tchau, tchau.